Fala pessoal, você está no canal Problema Resolvido. Eu sou o professor Davi e na aula de hoje você vai aprender a fazer operações matemáticas simples, né? Utilizando o Fortran. Bom, primeiro de tudo, né? É importante enfatizar que essa é uma aula bem tranquila, né? Mas tem alguns pontos aqui que são bem importantes da gente, né? Se atentar. E um deles, né? É que quando a gente trabalha com variáveis do tipo real, é muito importante que a gente coloque, né, ponto e um número depois, né, desse número real. Por exemplo, 4, a gente, né, quando trabalha com o número 4 como sendo um número real, é bom a gente colocar 4.0, seria o recomendado. Porque se eu colocar apenas 4, pode ser que o programa interprete como sendo um número inteiro, né? E isso pode acabar gerando alguns problemas, né, no programa. Então vamos combinar que a partir daqui a gente sempre vai utilizar, né, ponto e algum número quando a gente trabalha com números reais, ok? E aqui na aula de hoje a gente vai trabalhar apenas com números reais, beleza? Bom, então dito isso, né, a gente tem as 4 operações matemáticas básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, quais são os símbolos, né, que a gente vai utilizar para cada operação? Bom, então para adição a gente vai usar, né, o sinal de mais mesmo, por exemplo, 4 mais 2. Para a operação de subtração, a gente vai usar o sinal de menos, né, por exemplo, 4 menos 2. Para a operação de multiplicação, a gente vai utilizar o asterístico, como por exemplo, 4 vezes 2. E para a operação de divisão, a gente vai usar barra, como por exemplo 4 dividido por 2, ok? Bom, então feito isso, né, a gente já tem aqui, né, as 4 operações, né. Então pessoal, eu já posso colocar o programa para rodar, né, só que se eu colocar para rodar do jeito que está aqui, não vai imprimir nada na tela. Então, né, eu vou colocar o comando print para poder imprimir o resultado na tela, ok? Então aqui print, aqui também e aqui também, ok? Beleza, pessoal, vamos compilar então. Então beleza, pessoal, aqui percebam, né, que o resultado ele foi, né, totalmente coerente com, o que a gente fez aqui no script, né. Então 4 mais 2, o resultado 6, 4 menos 2, o resultado é 2, 4 vezes 2, o resultado é 8, e 4 dividido por 2, o resultado é 2, ok? Bom pessoal, além dessas operações, a gente tem mais 2 também, né, que seria o quê? Seriam as potências e as raízes, né. Como que a gente, né, escreve então um número elevado a outro número? Então, né, nesse caso a gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu quiser escrever, por exemplo, um número ao quadrado, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um número, né, que eu quero elevar ao quadrado, asterístico 2 vezes e depois 2.0, ok? Se eu quiser elevar um número ao cubo, eu vou escrever um número, né, asterístico, asterístico, 3.0. Se eu quiser levar a quarta potência, né, eu asterístico, asterístico 4 e assim por diante, ok? Então aqui eu vou colocar para imprimir. E vamos compilar o programa. Beleza, pessoal, então perceba que aqui, né, a gente, né, fez 4 ao quadrado e o resultado foi 16. E aqui 4 ao cubo, né, o resultado foi 64.
Beleza, pessoal? E por fim, né, a gente também, pode trabalhar com raízes, né, em Fortran. E como que a gente calcula a raiz quadrada de um número? Bom, existem 2 maneiras, né. A primeira delas é pegar esse número, como por exemplo, 4.0 e elevar a meio, lembrando que elevar a meio é a mesma coisa, né, que tirar a raiz quadrada. E a segunda maneira é escrevendo SQRT e dentro do parênteses o número que eu quero tirar a raiz quadrada, como por exemplo 4, ok? Então aqui eu vou colocar para imprimir. Esses outros valores aqui eu vou comentar porque a gente, por enquanto não vai utilizar eles. E eu vou deixar esses 2, ok? Então vamos compilar. Beleza, pessoal, então aqui, né, perceba que como resultado a gente obteve 2, né? Aqui 4 elevado a meio é 2 e raiz quadrada de 4, né, que é a mesma coisa, é igual a 2 também, ok? Bom, mas mesmo assim, né, alguém poderia perguntar: "Como que eu faço para tirar a raiz cúbica de um número, né? Ou como que eu faço para obter a raiz quarta desse número?". Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer esse mesmo esqueminha aqui, ó. Para tirar a raiz cúbica, né, ao invés de elevar um número a meio, a gente vai elevar o número a 1/3. Para a gente, obter a raiz quarta, a gente vai elevar a 1/4 e assim por diante, ok? Então, aqui eu vou comentar também, e agora vamos compilar. Ok? Então aqui eu obtive como resultado, né, raiz cúbica de 4, 1.5874 e como raiz quarta de 4, 1.41421, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, né, vamos substituir aqui algum outro número para dar como resposta o número inteiro. Então vou colocar aqui 8 e aqui eu vou colocar 16. Vamos compilar então. E beleza, pessoal, aqui a gente, né, obteve então a raiz cúbica de 8 que é 2 e a raiz quarta de 16 que é 2 também, beleza? Bom, e assim, né, de qualquer forma também, a gente pode, expressar qualquer raiz, né, de qualquer número elevado a qualquer potência. É só eu escrever aqui a base e daí depois, né, aqui eu vou escrever, o valor pelo qual o número está elevado e aqui, né, eu vou escrever, o número referente à raiz que eu quero tirar. Beleza então, pessoal? Ok, né? Então aqui a gente já aprendeu como a gente faz algumas operações matemáticas básicas, mas uma coisa interessante também, né, é que a gente pode criar algumas variáveis que correspondem, né, a essas operações matemáticas. Então aqui, por exemplo, né, 4 mais 2, eu posso criar uma variável que chama soma e eu vou atribuir o valor dela como sendo 4 mais 2. Aqui, né, 4 menos 2, eu posso criar uma variável chamada, subtração.
Aqui eu posso criar uma outra variável chamada multiplicação. Aqui eu posso criar uma outra chamada divisão. Aqui eu posso criar uma outra chamada quadrado. Aqui uma outra chamada ao cubo. Aqui vou deixar ao quadrado. Aqui eu vou chamar de raiz quadrada. Aqui eu vou chamar de raiz quadrada 2. Aqui eu vou chamar de raiz cúbica. E aqui eu vou chamar de raiz 4, ok? Então aqui, pessoal, eu criei então uma variável para cada operação matemática. Beleza, eu posso compilar e executar o programa do jeito que ele está aqui agora? Não posso, né? Porque está faltando o quê? Uma coisinha, né? Que é declarar essas variáveis. Então, como essas variáveis representam números reais, a gente vai escrever real e aqui a gente vai escrever o nome das variáveis, né? No caso seria soma, subtração, multiplicação, raiz quadrada. Daí para continuar na linha de baixo, né, a gente coloca o e pula uma linha e raiz 4. Beleza? Vamos salvar aqui então. Então, pessoal, do jeito que está aqui, né, se a gente compilar o programa não vai aparecer nada, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar o comando print, né, para poder imprimir na tela as variáveis. Então aqui eu vou colocar print, eu vou colocar soma, e embaixo divisão. Aqui faltou um sinal de igual. E beleza, vamos compilar então. Ok, pessoal, então aqui, sucesso, né? A gente colocou para imprimir a soma dá 6, a subtração dá 2, a multiplicação dá 8 e a divisão dá 2 também, ok? Aqui eu vou comentar então. E agora, né, só para finalizar o nosso programa, eu vou colocar para imprimir essas variáveis aqui, né? Então vou colocar um print. E aqui vou colocar ao quadrado e raiz 4. Ok, vamos compilar então. Beleza, pessoal. Ao quadrado, né? Foi o resultado que a gente tinha colocado em 4 ao quadrado, que é 16. Ao cubo seria 4 ao cubo, que é 64. Raiz quadrada, 4 elevado a meio, que é 2. Raiz quadrada 2, né? Que é o SQRT de 4. Raiz cúbica de 8, que vai dar 2. E raiz quarta de 16, que também dá 2. Ok, pessoal? Sucesso, então, na execução desse programa.
Então, pessoal, chegamos então ao fim dessa aula, né? Se você se essa aula te ajudou ou você apoia a criação desse tipo de conteúdo, você pode contribuir com a divulgação no canal, né? Deixando o like, compartilhando, comentando no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. E sempre que isso é feito, né, o algoritmo do YouTube, né, ele entende que o vídeo ele está tendo uma certa relevância e ajuda na divulgação. E então ficamos por aqui, pessoal, né? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.